Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso panorama bíblico, panorama do Novo Testamento, né? Nosso objetivo é podermos entender a Bíblia como um todo, né? Esses vídeos são vídeos introdutórios, vídeos simples até, bem panorâmicos, mas nosso desejo é que ele ajude a você compreender a Bíblia como uma grande história e que você possa ler então a Bíblia da próxima vez compreendendo o enredo da Bíblia, a Bíblia como essa grande história da revelação de Deus para a redenção da humanidade. Amém? Hoje nós vamos ver as cartas paulinas. Então, as cartas do apóstolo Paulo. No vídeo anterior, nós vimos um panorama do livro de Atos, né? E Atos conta a história da conversão desse homem, né? Que era um perseguidor da igreja, um fariseu zeloso, né? Que perseguia o cristianismo e agora foi pego, vamos dizer assim, por Jesus, foi trazido por Jesus para a sua obra. Então, ele agora é um apóstolo, né? E então vamos falar um pouquinho sobre as cartas, né? Nós temos dois grupos de cartas no Novo Testamento: as cartas paulinas e as cartas gerais. E as cartas ou as epístolas são o gênero predominante no Novo Testamento, né? Paulo escreveu 13 cartas, né? Nós temos também 8 cartas gerais, né? Então somam aí 21 cartas, sendo que o Novo Testamento tem 27 livros. Então, o grande gênero predominante no Novo Testamento são as cartas ou epístolas. E Paulo, então, como eu disse, escreve 13 dessas 21 cartas do Novo Testamento. Essas cartas nós podemos dividir em duas maneiras: as epístolas doutrinárias, né? É onde ele escreve doutrina, onde ele escreve para igrejas, para realmente ensinar a doutrina, para corrigir erros, né? E também as epístolas pastorais ou pessoais. São as cartas que ele escreve para um indivíduo, né? Que são 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon, né? Eu gosto de chamar de pessoais, porque Filemon não é uma carta pastoral, vamos dizer assim, né? Mas então a gente pode dividir dessas duas formas as cartas de Paulo, né? Como você sabe, eu tenho repetido, é um estudo panorâmico. Nós estamos como sobrevoando essas cartas hoje para entendermos um pouco do assunto de cada uma, né? Para você conseguir entender o que ela quer dizer. Então vamos falar um pouco sobre data, autor e o tema central de cada carta, basicamente, tá? Vai ser isso, para a gente entender um pouquinho dessas 13 cartas em apenas um vídeo, né? Então, realmente tem que ser um estudo panorâmico, ok? E nós vamos falar na sequência que você tem aí na sua Bíblia, tá? Embora a sequência que você tem na Bíblia não seja a sequência cronológica dos escritos de Paulo, né? Talvez você nunca tenha percebido, mas as cartas de Paulo estão organizadas da maior para menor, né? Então você vai ver que ela vai decrescendo de tamanho. Romanos a maior, depois 1º e 2º Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios. Você vai ver que ela vai terminando com Filemon, que é a menor delas, tá? Então, elas são organizadas dessa forma. Então, começando por Romanos, né, na ordem que você tem na sua Bíblia. Romanos foi uma carta escrita provavelmente no ano 56 ou 57 depois de Cristo, né? O local da escrita, Paulo escreve de Corinto, tá? Uma coisa interessante sobre a igreja dos romanos é que não foi fundada por Paulo, né? Ela foi formada por uma comunidade de judeus convertidos, né, que vieram
para Roma, ou também ali em Atos 2, quando muitas pessoas de vários lugares ouvem a pregação de Pedro. Talvez um grupo de pessoas estava ali, era de Roma, então eles ouvem o evangelho e iniciam aquela comunidade, né? Mas não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele escreve uma carta de encorajamento e de ensino para essa comunidade, né? Então ele expõe de maneira muito organizada, né, o evangelho, né? Você vê que ele é uma obra muito grandiosa de Paulo, né? A carta aos Romanos, né? É objeto de estudo aí para muito tempo para quem quer se dedicar a esse estudo. Então ele expõe ali o Evangelho, ele fala sobre a justificação, sobre a predestinação, ele fala sobre vários temas centrais ali, né? Você vê que no começo, se você puder dividir a carta, você vai ver que do 1 ao 8 ele vai falar muito da questão da necessidade do homem, o homem é pecador, ele fala da justificação. O 9 ao 11 ele fala de Israel, como Deus está tratando com Israel. Depois ele tem uma parte mais prática, né? A propósito, você vai notar isso bem claramente na maioria, pelo menos, das cartas de Paulo. Ele começa com uma parte doutrinária, com o ensino, e ele termina com uma parte prática, com algo realmente que eles precisam fazer, seus ouvintes precisam agir. Geralmente é quase metade das suas cartas dividida dessa forma, né? Você vê metade doutrinária e metade prática. Então, Romanos também é assim, tá? Então, você pode notar. Infelizmente, não dá para a gente ir muito fundo, mas se você pode, se aprofunde nessa carta, né, de Paulo aos Romanos, estude ela por um tempo e você vai aprender bastante. Em seguida, nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira, pelo menos, que nós temos datada, provavelmente, realmente, essa foi a primeira. Ela foi escrita do ano 55, 56 depois de Cristo, né? E ela foi escrita em Éfeso, o local da escrita. Paulo estava em Éfeso quando escreve essa carta aos Coríntios, né? Essa comunidade foi fundada por Priscila e Áquila, né, que trabalharam com Paulo ali por um tempo, ouviram os seus ensinos e começaram então essa comunidade, né? Essa carta é uma carta bem problemática, né? Paulo lida com alguns problemas de pecado, de imoralidade, até de falta de ordem na igreja. Então ele escreve essa carta para realmente corrigir os erros ali da igreja, alguns erros de prática, alguns erros de doutrina também. Então Paulo escreve essa carta, né? Ele trata de problemas vividos na comunidade, né? Informações ali que ele recebeu dessa igreja, né? Então ele busca resolver essa questão, essas disputas que existem na igreja. Ele fala sobre a santificação, sobre diversidade de dons, né? O amor, né? Tem aquele capítulo de 1 Coríntios 13 que fala sobre o amor como o maior dos dons, né? E como sendo também o fundamento da igreja, né? Então essa carta de 1 Coríntios. Em seguida nós temos a carta de 2 Coríntios, mas provavelmente Paulo escreveu outras cartas também, né? E essa carta já tem um tom um pouco diferente, né? Essa carta provavelmente foi escrita no ano 57 depois de Cristo, também em Éfeso, né? Paulo passou pelo menos 3 anos ali na cidade de Éfeso. E o propósito dessa segunda carta é principalmente defender o seu apostolado, né? Você vê que havia muitas pessoas ali questionando a autenticidade do apostolado de Paulo, né? Questionando, comparando ele com outros líderes. Provavelmente a igreja tinha recebido ensino de outros líderes, de falsos mestres que questionavam a autenticidade do chamado de Paulo. Afinal, ele sofria tanto, dava tudo errado para ele, como ele poderia ser um apóstolo de Cristo?
mas na verdade é justamente por isso, né? Então é interessante você ler essa mensagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Tem esse tom assim dele defendendo o apostolado, um tom um pouco triste, né? Porque Paulo ele foi líder, né? É um líder daquela igreja, tinha o desejo de encorajá-los, mas ele então recebe esse tipo de atitude de volta dessa comunidade, de rejeitá-lo, de questioná-lo. Então tem um tom um pouco diferente, né? Então essas são as cartas de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda. Em seguida nós temos a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas muito provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu, primeira que nós temos na nossa Bíblia, pelo menos a mais antiga, né? Ele escreve entre o ano 48 e o ano 52 depois de Cristo, né? Provavelmente ele escreve de Antioquia, né? O momento que ele escreve essa carta. A carta aos Gálatas é dirigida a uma região chamada Galácia, que é formada por 4 cidades, né? Que é a Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Então, 4 cidades ali, comunidades, né? Que Paulo escreve essa carta à igreja ou igrejas ali naquelas cidades, né? Então, foram fundadas provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo, né? Ele fez 3 viagens missionárias e ele sempre passava por lá. A Galácia, essa região fica na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. Então, todas as viagens missionárias de Paulo passam pela Ásia Menor. Então, ele estabelece essa igreja em sua primeira viagem. Provavelmente nas outras viagens ele passa por ali por um tempo, fortalecendo os irmãos, né? E ela trata de uma grande controvérsia ali, né? Porque havia um grupo de pessoas chamado judaizantes, né? Os judaizantes queriam impor as leis judaicas, as leis do judaísmo sobre aqueles gentios, né? Aqueles que não eram judeus de nascimento, colocar essas leis sobre os gentios, que eles também deveriam cumprir as leis. Então eles estavam colocando um obstáculo para a salvação pela graça apenas, né? Então eles diziam o seguinte: o que esse Paulo está ensinando não está muito certo, não é tão simples assim. Você crê em Jesus, mas você também, antes, você precisa cumprir a lei de Moisés. A lógica do judaizante é a seguinte: o judeu, Jesus veio para os judeus, mas antes de Jesus, os judeus cumpriam sacrifícios, ou cumpriam principalmente a circuncisão, a guarda do sábado e a dieta judaica. Esses 3 elementos que eram os principais que os judaizantes tentavam impor sobre o povo. Então, não bastava apenas crer em Jesus, você tinha também que ser circuncidado, tinha também que guardar o sábado e não comer, por exemplo, carne de porco. E eles tentavam impor isso. Então, Paulo trata dessa controvérsia aí, ele vai defender, então, a salvação pela graça e a justificação pela fé, né? Então, ele fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo, né? Essa carta é fantástica, né? Todas as cartas de Paulo são, é claro. Mas essa pessoalmente é uma carta muito marcante na minha caminhada, quando eu pude compreender, né, melhor a graça de Deus. Então, essa é a epístola de Paulo aos Gálatas. Em seguida, nós temos a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta foi escrita entre o ano 61 e 63 depois de Cristo. Ela foi escrita em Roma, na cidade de Roma. E a carta aos Efésios, ela abre um grupo dentro das cartas de Paulo, que a gente chama de as cartas da prisão, né? Que são Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Tá? Essas são as cartas de Paulo da prisão, quando ele estava na prisão em Roma, né? E essa igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, ela
Éfeso era uma cidade muito importante. Você pode conferir o contexto da plantação dessa igreja em Atos 18, 19 e 20, aproximadamente. Né? Você pode notar, ver ali a história da plantação dessa igreja, do início dessa comunidade em Éfeso. Tá? Era uma cidade muito idólatra, né? Onde tinha o templo da deusa Diana ou Ártemis. Então era uma cidade muito importante da época por conta desse templo. Então tudo girava em torno da adoração dessa deusa. Então você vê uma grande questão ali no início, né? Como eu falei, no contexto em Atos, você pode ver ali a pregação do evangelho e a oposição contra o evangelho por conta dessa idolatria. Ela foi fundada provavelmente por Priscila e Áquila na segunda viagem missionária, né, de Paulo, mas você vê que Paulo ele passa um tempo também ali, provavelmente o lugar onde ele passa mais tempo de suas viagens é na cidade de Éfeso. Então, ela é uma carta de encorajamento, né? Deus revela os planos dele, né? Paulo escreve sobre os planos de Deus da salvação, o plano de Deus de estabelecimento da igreja, que ele chama de um mistério, né? Que agora foi revelado. E ela também tem essa divisão bem clara, divisão que eu falei antes, do capítulo 1 ao 3 você vê bem uma questão doutrinária, o ensino mesmo de Paulo, e do 4 ao 6 um ponto de vista mais prático, né, sobre como viver a igreja em comunidade, sobre os deveres, né, do marido e da mulher, por exemplo. Né? Então, essa carta de Paulo ela é bem dividida de acordo com o que eu falei no princípio. Em seguida, nós temos Filipenses, né? Também é uma carta da prisão, então mesma data, mesmo local, 61, 63 depois de Cristo, e foi escrita na cidade de Roma. Essa comunidade na cidade de Filipos, né, onde era uma cidade que era onde viviam muitos oficiais romanos. Filipos era uma das cidades mais importantes do Império, né? Uma cidade muito antiga, então muitos oficiais romanos viviam nessa cidade, né? Então, e tinha ali uma comunidade de cristãos. E é provável que Lucas, né, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos, é provável que Lucas tenha sido um pastor nessa igreja. Então ele escreve basicamente com o propósito de acalmar os irmãos ali, né, sobre a situação da prisão dele, né, agradecer também sobre provavelmente uma oferta enviada por esses irmãos, e ela é considerada a carta da alegria. Né? Leia a carta aos Filipenses e circule ali a palavra alegrar-se, alegre, alegrem-se. Né? Uma palavra-chave aí, a palavra alegria. É interessante notar que ele está escrevendo isso de uma prisão romana. Né? Então essa é a carta de Paulo aos Filipenses. Colossenses também, como uma carta da prisão, mesma data, 61 e 63 depois de Cristo, e o local é Roma. Essa comunidade foi fundada provavelmente no ano 53, ali uns 10 anos antes da carta ser escrita. É uma cidade importante também, mas é uma igreja aparentemente menor do que as outras, né? E ela tem um propósito muito cristológico, né? Você vê uma das cartas de Paulo a que melhor expõe a cristologia, né? Que é o estudo da pessoa e da divindade de Jesus Cristo, né? Porque o principal problema nessa comunidade era um erro de interpretação, né? Provavelmente causado pelo gnosticismo ou outras religiões, outros ensinos que essa igreja estava sendo influenciada. Né? Então, Paulo ele fala sobre a pessoa de Cristo e que em Cristo habita corporeamente, ou seja, na carne de Cristo habita a plenitude da divindade. Né? Então, uma afirmação muito profunda de Paulo aqui, né? Está no capítulo 2 da carta aos Colossenses. Você vê isso
essa afirmação cristológica, né? Então é bem interessante notar, você estudar essa carta também. Então ele desenvolve muito a centralidade da pessoa de Jesus Cristo como o homem que é Deus também, né? Então interessante a gente estudar sobre isso. Nós temos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, temos duas, a primeira e a segunda. Essa carta também é uma carta antiga, das primeiras que Paulo escreveu, escrita ali entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. Ele escreve da cidade de Corinto. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passa pela cidade de Tessalônica, né? E a gente supõe que os membros sejam escravos ou provenientes de várias classes sociais também, ou pessoas mais simples, tá? E ela é considerada uma carta escatológica, ou seja, uma carta que fala sobre a vinda de Jesus, sobre o retorno de Jesus, sobre o fim dos tempos, né? Então Paulo adverte essa comunidade para ter calma acerca da volta de Jesus, né? Mas também estar vigilante, estar preparado acerca disso. Então nessa carta a gente vê um pouco da escatologia de Paulo, que Paulo, né, tem a nos ensinar sobre isso, né? Mas também encoraja sobre o sofrimento e permanecer firme nisso. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses provavelmente foi escrita 6 meses depois da primeira, também da cidade de Corinto. Parece talvez uma resposta ou um complemento à sua primeira carta, né? É uma comunidade ali que sofria muita perseguição, né? Eles tinham sido informados ali, de certa forma, tido ensinos errados sobre a vinda do Senhor, sobre o dia do Senhor. Então, Paulo complementa aqui com a sua segunda carta, também ensinando e tirando toda essa confusão, né, que eles tinham. Então, esse é o primeiro bloco, né, vamos dizer assim, das cartas de Paulo. Nós temos agora as epístolas pessoais ou pastorais de Paulo, né? Ele escreve, então, diferente das anteriores, que ele escreve por uma comunidade, as 4 próximas agora e últimas, ele escreve para indivíduos, para pessoas mesmo, né? Então nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era provavelmente um discípulo de Paulo, um aprendiz de Paulo. E essas cartas, principalmente a primeira e a segunda de Timóteo, a primeira e segunda a Timóteo, na verdade, são as últimas cartas que Paulo escreve, tá? Então, depois de ter sido liberado da prisão, ele escreve essa carta, provavelmente ano 64, depois de Cristo. O local da escrita dessa carta ela é incerto, né? O propósito principal dessa carta é instruir Timóteo, né, acerca do ministério, acerca das qualificações que um pastor, que um presbítero deve ter. Então isso é uma parte bem marcante ali dessa carta, e ele enfatiza a questão da sã doutrina, do ensino saudável, do evangelho puro que deve ser ensinado. Isso é um grande tema ali dessas epístolas pastorais, né? O ensino da sã doutrina, né? Então ele incentiva, ele encoraja Timóteo a combater o ensino dos falsos mestres, né? Como ordenar a igreja, como botar as coisas em ordem, né? Como escolher os líderes, e ele então incentiva Timóteo nesse propósito. A segunda carta de Paulo, provavelmente ali no ano 66 depois de Cristo, ele já está em Roma. Essa provavelmente é a última que Paulo escreve, pelo menos das que nós temos na nossa Bíblia. Então ele era ali um prisioneiro, estava bem próximo da sua morte. Você vê ele falando isso em alguns trechos, que a vida dele estava prestes a ser derramada como uma oferta, né? Então ele estava bem próximo da sua morte.
né? Todos os seus colaboradores tinham partido, ele estava sozinho, apenas Lucas estava com ele, né? E você pode ver isso no filme de Paulo, né? Paulo o Apóstolo. É um filme bem interessante que mostra esse finalzinho da vida de Paulo, tá? Muito interessante. Realmente, e Lucas estava com ele. E a maior preocupação de Paulo, né, era com Timóteo, ainda sobre também a questão da sã doutrina e o ministério de Timóteo, né? Então, essa carta tem um pouco mais de teor pessoal de Paulo com Timóteo. Ele escreve a carta a Tito também. Tito era um jovem líder em Creta. Creta é uma ilha. Então, Tito provavelmente era ali um supervisor da igreja. Também Paulo fala sobre as atribuições de um líder, como o líder deve ser, quais as qualificações que um líder deve ter, né? E Paulo escreve no ano 65, depois de Cristo, né? Ela é um pouco semelhante à primeira carta de Paulo a Timóteo, né, nesse aspecto das atribuições do líder, o que o líder deve ser, também acerca do ensino da sã doutrina. Ele enfatiza isso também na carta de Paulo a Tito, tá? E também como a igreja deve se comportar. Você vê ali instruções para vários grupos, para homens, mulheres jovens, homens mais velhos, e escravos, senhores. Então é interessante ter uma parte bem prática aqui na carta de Paulo a Tito. Tá? Então ele tem esse propósito de estabelecer os líderes, a ordem na igreja, e incentiva Tito a permanecer ensinando a sã doutrina. E a última carta de Paulo que nós temos no nosso Novo Testamento é a carta de Paulo a Filemon. Em comparação com as outras, a gente pode chamar de um bilhete, né? Porque é uma carta bem pequena, mas é uma carta bem pessoal e muito interessante. Tá? Ele escreve entre o ano 61 e 63, na cidade de Roma. Lembra que ela também é uma carta da prisão. Paulo, na prisão, ele provavelmente recebe a visita de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon que provavelmente prejudicou Filemon de alguma forma. Talvez roubou alguma coisa dele ou simplesmente fugiu da casa de Filemon. Né? Nessa época que o escravo era uma posse daquele que o tinha, né? do seu senhor. Era um objeto. E o seu senhor tinha direito de fazer o que quisesse com ele, né? Inclusive matá-lo. Então Paulo escreve essa carta a Filemon com o propósito de reconciliar aquele que ofendeu com aquele que é ofendido. Então Paulo faz uma intercessão aí entre esses dois homens para trazer a paz novamente, né? Então é uma carta interessante de ler, uma história bem pessoal ali, mas podemos enxergar bem aqui a obra de Cristo e Paulo ali como um tipo de Cristo, desse reconciliador do ofensor, né, que somos nós, com o ofendido, que é Deus. Então a gente pode traçar esse paralelo também com essa carta de Paulo a Filemon. Então ela é bem interessante, falando desse ponto de vista de intercessão para que haja paz, tanto no caso aqui de Onésimo para Filemon, também no nosso caso entre nós e Deus e o nosso intercessor, que é Jesus Cristo. Então uma cartinha bem interessante, né? Às vezes ignorada, né, por ser tão pequena, é até difícil de encontrar ela, né, quando você está abrindo a Bíblia, mas vale a pena a leitura, estudo e reflexão sobre essa carta. Então, essas são as epístolas de Paulo, tá? As cartas paulinas, e são 13, né? Um vídeo bem panorâmico, mas espero que tenha lançado luz sobre o seu entendimento da Bíblia como um todo. Por hoje é só, e então até a próxima.